Pronto, pronto. A nossa aula de hoje, pessoal, então, continuando o nosso conteúdo de física do solo, né? Nossa aula de hoje vai tratar sobre o tema água no solo. Como a vida literalmente acontece, porque nós entendemos que as plantas, elas absorvem os nutrientes dissolvidos na água, né? Então, é importante que essa água esteja contida ou contendo sais minerais, para que as plantas possam, de fato, fazer a absorção para entrar no sistema fisiológico da planta, de fato, né? Então, a gente entende que a física do solo ela acaba tendo um papel muito importante nesse sentido, porque vocês devem ter entendido, né, que a fração sólida do solo, ela interage com a fase líquida, e a fase líquida compreende uma solução, e a solução é literalmente o elemento que faz a vida acontecer. Vocês devem ter aprendido já com o professor Josimar, a respeito da própria nutrição mineral de plantas, né, como é que a química acontece, mas quem rege tudo isso esses fenômenos químicos, é a interação solo, fração sólida, com a água, que a gente chama de solução. Vocês todos estão me ouvindo bem? Alguém pode confirmar se está me ouvindo? Estamos ouvindo sim, professor. Pronto. Muito obrigado aí, João. Então, a nossa aula de hoje é sobre água no solo. Quando a gente fala de água no solo, a gente fala de energia potencial. E aí os fenômenos relacionados a potenciais, né? A gente fala de potencial gravitacional, potencial osmótico. A gente fala de uma quantidade de diferentes tipos de energia em diferentes tipos de potencial. Mas quando a gente fala de água no solo, por exemplo, como é que a água infiltra e ela vai literalmente no sentido vertical de baixo para cima, de baixo para cima? Porque existe um potencial de energia. Então, toda a dinâmica de água no solo ela acontece baseada nesses complexos relacionados a potenciais, a capacidade de realizar trabalho. Então, a dinâmica da água no solo ela é regida por esse complexo sistema de forças. E aí, quando a gente fala de forças, vocês devem se lembrar de dois conceitos muito interessantes, que são forças, por exemplo, de adsorção, que está relacionada à superfície da matriz sólida, interagindo com determinado componente químico ou mineralógico de energia de carga elétrica diferente. Então, as forças de adsorção estão relacionadas a isso. E nós temos uma outra força, que a gente chama de força de adesão, que é quando moléculas de mesma natureza interagem entre si. E aí, quando a gente estuda a física do solo, a gente entende que essas moléculas, principalmente, são pontes de hidrogênio, tipo água mais água. Como a água é um dipolo, ela inclusive recebe a definição, mas quem estuda hidrologia, fenômenos hídricos, né, acaba entendendo, compreendendo ou definindo e aceitando a água como o maior solvente universal, porque ela é um dipolo. De um lado ela tem um lado positivo, do outro lado ela tem uma carga elétrica diferente, e isso acaba criando pontes de hidrogênio, que faz com que a molécula da água possa ser definida como dentro da sua constituição, apresentando forças de adesão e forças de coesão. Quando a gente fala de energia potencial, é aquela que um corpo possui em virtude de sua posição no campo, em relação a um fator gravitacional. Então, por exemplo, se eu estou numa cota de 10 metros de altura e um determinado elemento, um ponto A, está a 10 metros de altura, e aí na superfície, que a gente vai considerar como zero em relação ao campo gravitacional, então nós temos uma energia, uma força gravitacional de 10, agindo em cima desse determinado ponto, na superfície ou no relevo, no zero, que a gente define como relativo. Quando a gente fala de água no solo, a energia potencial gravitacional, ela é medida pela força necessária para mover um corpo, no caso a água, contra esse campo. Por exemplo, vocês pensem na pressão que uma caixa d'água a 6 metros de altura possui em relação a uma força, a um corpo hídrico que está no nível do mar. Né? Por exemplo, quem é de Palmas, é muito comum as pessoas terem a prática, o costume de ir para o rio tomar banho, passar o final de semana. Então, lá no rio, se a gente considerar o rio como nível zero, e aí a minha caixa d'água está aqui a 10, 15 metros de altura, existe uma energia potencial atuando em cima desses dois corpos de 10, como eu acabei de dar um exemplo, né? Então, a energia potencial gravitacional está relacionada à altura, tá?
E quando eu falo de força, é literalmente a força gravitacional exercendo em cima, atuando em cima dessa altura de coluna d'água. Então, se a energia potencial de um corpo em equilíbrio for diferente em dois pontos, no caso, a 10 metros de altura e ao nível do mar, ou ao nível do rio, no caso, né, estes corpos vão se movimentar. Então, qual que é a lógica? Uma água, um corpo hídrico que está a 10 metros de altura, qual que é a lógica? Qual que é a lógica dessa água? É ela descer dos 10 para baixo. Então, a água ela vai sempre se movimentar de um campo de maior energia gravitacional para um de menor energia. E aí isso está relacionado à altura. Ou seja, a água, quanto mais alta ela estiver, em termos de energia potencial gravitacional, ela vai tender a se mover para menor altura, ou para o nível zero, o z zero de superfície. Ficou claro isso? Vocês entenderam essa parte da energia potencial gravitacional? Eu estou falando de alturas de coluna d'água. É simples assim, né? Então, no solo, a água ela também vai tender a isso. Ela vai partir de um ponto de maior energia para um de menor energia. É simples assim, né? No caso, na superfície do solo, a gente vai sempre entender como o referencial, é o zero, né? Então, ela sempre vai entender de um de maior energia para um de menor energia, no caso, a cota zero. Então, a água no solo, ela vai estar interagindo com o campo gravitacional, que são forças, e aí, quando elas interagem entre si, nós temos forças de adesão e forças de coesão dentro do solo atuando também, e aí nós temos um outro elemento muito interessante, que isso tudo acaba gerando pressão. E essa pressão também é importante para ser pensada, ser estudada, no sentido de entender dinâmica de água. E aí eu trago como um exemplo aí, ó, em uma piscina, a água a 1,2 metros da superfície, então ela está numa altura de 2 metros, ela está submetida a uma pressão hidrostática da própria água, com a sua energia em termos de corpo, de uma coluna de 2 metros. Então eu tenho uma caixa d'água que está a 6 metros de altura, então existe uma coluna d'água de 6 metros de altura. Então a energia potencial gravitacional, o movimento de água no solo, ela está relacionado a isso. Encontramos água líquida sobre o solo, e esta modifica o estado de energia no solo também. Porque nós vamos precisar entender isso mais adiante, para falarmos, inclusive, sobre como que as plantas absorvem a água. A primeira definição que vocês precisam entender e ficar claro, né, a chave do entendimento é a água vai se mover de um ponto de maior energia para um de menor energia. Então, as plantas absorvem água dessa mesma forma, numa condição de menor energia dentro da planta em relação a maior energia dentro do solo. Então, a água ela vai se mover meio que se empurrando, né, ou sendo sugada, vamos dizer assim, para dentro da planta. Porque, em termos energéticos, dentro da planta, a energia potencial da água dentro da planta é menor do que dentro do solo. Vocês entenderam isso? Então, a água sempre, do verbo toda a vida, vai se mexer de um ponto de maior energia para um de menor energia. Então, dentro do solo, pegando só o solo como exemplo, só o solo como corpo, a água, moléculas de água, numa altura dentro do solo, vão se mover para um campo mais baixo dentro do solo, de maior energia para um de menor energia, em caso de campo gravitacional. No caso da água saindo do solo para dentro da planta, o conceito é o mesmo. Ela vai sair do estado de maior energia para um de menor energia. No caso, o solo tem maior energia, a planta tem menor energia. Então, a água vai sendo sugada para dentro da planta, porque a planta tem menos energia hidrostática, né? Em termos gravitacionais, osmóticos, de pressão, tudo puxando a água para dentro. Quando a gente fala de água, é interessante a gente pensar em alguns eventos. Eu não vou definir dois, mas em alguns eventos importantes. A água, todo mundo já deve ter visto, já deve ter brincado, percebido e notado que a água ela tem uma pele que garante que a água, em termos de individualizada, ela forme gotas. Todo mundo já percebeu que a gota ela é esférica, a princípio, né? E aí eu trago algumas imagenzinhas para vocês, inclusive, aí, para demonstrar isso, que todo mundo reconhece isso como verdade. Mas por que que isso acontece? Né? Da mesma forma, eu trago essa outra imagenzinha aí, onde um inseto tem a capacidade de ficar, eu vou dizer, andar, né, sobre a superfície da água, porque parece que existe uma pele, uma membranazinha, né, na água. E isso é uma característica própria da molécula de água, ou própria da água enquanto corpo. A gente chama isso de tensão superficial. A tensão superficial ela é resultado, tá? Ela não existe por si só, ela é resultado de um
conjunto de outras forças que acontecem dentro da água. Dentro da água em estado líquido, né? Como eu falei agora há pouco, a água, ela tem, a molécula de água ela é um dipolo. E aí eu falei sobre duas forças, forças de adesão e forças de coesão. Forças de coesão são quando moléculas de mesma natureza interagem entre si. E aí, se a gente pensa que a molécula de água, H2O, com outra molécula de água, também H2O, vão interagir entre si, então a gente define como elas sendo da mesma natureza e elas se atraem mutuamente. Quando elas se atraem mutuamente, elas vão criando uma corrente que faz com que as moléculas que estão na superfície da água ficam tensionadas. Elas não querem se separar. E aí, a força na superfície é grande de tal maneira que vai criando um formato esférico. E é exatamente por isso que a gota, enquanto água individualizada, é esférica. Porque todas as forças internas da molécula de água tensionam a superfície para dentro. Então, é por isso que ela é uma bolinha. E é exatamente essa mesma força que faz com que esse inseto também interaja. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe muito interessante. Eu falei de duas forças, a força de coesão e a força de adesão. A molécula de água, no formato de gota que vocês estão visualizando, que está coladinha na folha, ela está relacionada às forças de coesão, as forças internas da molécula de água interagindo entre si para criar esse formato circular, esférico. No caso da figura do inseto, o inseto não é a patinha do inseto, ela não é água. E muito certamente devem ter muitos pelinhos na ponta do pezinho do inseto que tem ar. E aí, o oxigênio, qualquer tipo de outro gás, ele é diferente da molécula de água. Então, o que que acontece? Nós temos uma força de adesão aí. E essa força de adesão é que faz com que, por exemplo, o ar fique preso na patinha do inseto e o ar não consegue penetrar a tensão superficial da água, e aí cria condição para que o inseto possa, por exemplo, correr em cima dessa água, como vocês estão visualizando aí. Então, a água ela tem dois elementos muito interessantes, que são as forças de coesão e as forças de adesão, para garantir o que a gente define como tensão superficial, que é extremamente importante dentro do solo. Mais adiante a gente vai falar sobre capilaridade, sobre armazenamento de água, e a água dentro de um solo, dentro do solo, dentro de um poro, ela expressa exatamente essas mesmas características. Existe uma interação ar e água dentro do poro, existem forças de adesão e coesão dentro do poro interagindo com a molécula de água, fazendo com que a água saia de um lugar mais alto para um lugar mais baixo, fazendo com que a água saia de um lugar de maior energia potencial para um de menor energia potencial. Vocês entenderam? Ficou claro isso? É bem interessante esse momento. Deu para compreender, professor. E aí eu trago uma outra coisa interessante, que é o seguinte: quando a gente para pensar a água dentro do solo, num poro, a gente deve primeiro pensar que o poro é uma caixa d'água. Todos os poros do solo são locais passíveis de ter água e ar, não é isso? Porque pense, se o solo está completamente alagado, cheio de água, então ele está saturado. O que que isso significa? Que todos os poros do solo estão cheios de água, não existe ar. Diz-se que o solo está saturado. Numa condição de solo não saturado, por exemplo, choveu, passou 3, 4 horas ou 3, 4 dias sem chover, então toda a água drenou, mas ficou água retida em diferentes tipos de poros. E esses poros, dentro do solo, retendo água, eles têm diferentes diâmetros, né? E aí tem uma coisa muito interessante. A gente tem um fenômeno relacionado a tudo isso que eu acabei de descrever, tá? Forças de adesão, forças de coesão, tensão superficial, tem tudo a ver com uma coisa que a gente chama de capilaridade. Porque vocês podem observar nessa figura aqui, ó. Aqui nessa figura, vocês estão vendo que o raio apresentado no 1 é menor do que o raio 2. Consequentemente, também, ele é menor do que o raio 3. Então, o raio, o diâmetro do poro está aumentando. Vocês estão percebendo que conforme aumenta-se o diâmetro do raio dentro desses recipientes, a água está mais baixa? Porque existe um fenômeno chamado capilaridade. A capilaridade, literalmente, é a interação simultânea das forças de adesão e coesão
numa interface água-ar. Aqui vocês estão vendo que a coluna de água ela está mais alta em relação ao H2. Por quê? Porque o raio é muito pequeno. No poro do solo lá é a mesma coisa. Quanto maior o diâmetro do poro, menor é a coluna de água, menor são as forças de capilaridade. Então, quando a gente fala de água disponível, quando a gente fala de capacidade de campo, quando a gente fala de ponto de murcha permanente, quando a gente fala de infiltração, quando a gente fala de solos arenosos, solos argilosos, nós estamos falando disso aqui. Então, a física do solo, que vocês estudaram densidade, porosidade, devem ter testado os cálculos ali, vocês devem ter percebido que solos mais densos têm mais microporos. A porosidade diminui. Existe uma relação inversa, né? E isso tudo afeta a dinâmica de água. Por quê? Por causa disso aqui. Poros, microporos, exercem forças capilares maiores do que poros de maior diâmetro. Consequentemente, a água vai ascender com mais facilidade. Só que tem um limite para isso, pessoal. Quando o solo é compactado, os poros eles ficam tão pequenos, mas tão pequenos, tão diminutos, que as forças de capilaridade são tão grandes, porque o diâmetro do poro é tão pequeno, que essa água se torna indisponível para a planta. É por isso que a gente fala muito sobre compactação. Compactação é um processo de degradação do solo terrível, tão terrível quanto a erosão acelerada. E hoje nós sofremos graves problemas com isso, porque o produtor, ele faz adubação, não, ele faz todo o preparo do solo, né? Ele faz o plantio dele, ele faz adubação, calagem, gessagem, mas fisicamente o solo ele está tão compactado que a água que está lá está presa, está retida, porque as forças de capilaridade são tão fortes, são tão grandes, vamos dizer assim, em termos de escala, que a água presente está indisponível. E aí qual é a consequência disso? Todos os nutrientes também estão indisponíveis, porque se a planta não absorve água, ela não vai absorver os nutrientes. Então, todas as forças que têm que ficar claras na cabeça de vocês para garantir a dinâmica de água no sistema solo-planta, nesse momento, tá? É sistema solo-planta, são forças de adesão, forças de adesão, forças de coesão, que estabelecem uma relação ar-água, uma interface ar e água, que se relaciona com o diâmetro do poro. É exatamente tudo isso. E aí, vejam, eu gosto muito disso aqui. Forças de adsorção, né? É uma relação interface ar, perdão. As forças de adsorção é uma relação interface, aqui é ar, ó, aqui está vazio. A água está colada na parede do mineral, do poro. Esse aqui é o poro, né? O poro é sólido, é um espaço poroso. O espaço poroso é constituído de uma estrutura sólida. Então, essa água aqui, ela está interagindo numa interface ar, água, poro. O fato de ser redondo é por causa das forças de coesão internas da molécula de água, né? A absorção é a capacidade dessa água ser removida para ir para o interior da planta. A adsorção é uma coisa, a absorção é outra. E tudo isso é extremamente importante, porque se eu diminuir drasticamente o diâmetro desse poro, a água vai ficar retida, né, com maior força e, consequentemente, não vai estar disponível para a planta. E isso é grave, isso é muito grave. Como é que isso acontece? Principalmente por práticas de manejo erradas, tipo aração e gradagem sucessivas, fogo, compactação, pisoteio. Tudo isso faz diminuir o diâmetro do poro numa condição onde a água fica retida para sempre, até secar. Isso aqui é mais um conceito da química, que existem duas classificações para o componente participativo aqui, né? Que é o adsorvato, é a substância líquida ou gasosa que fica retida na superfície do sólido. Então, adsorvato é isso aqui que está retido. É isso aqui, ó, adsorvato. Seria a água. Adsorvente é a substância sólida que promove a retenção. Nesse caso, o solo, os poros, a estrutura sólida que vai garantir com que a água fique presa. E dessorção é o processo inverso da adsorção, ou seja, é a liberação da água, é a entrega da água para a planta, por exemplo, ou para a atmosfera na fase de vapor de água.
Como a gente falou sobre estado de energia, como a gente falou também de forças gravitacionais, perdão, força de absorção, forças de adesão, falamos sobre capilaridade. Como a gente falou, que a água se movimenta de um estado de maior energia para um estado de menor energia, nós estamos falando sempre do verbo todo devido da capacidade da energia, perdão, da capacidade da água exercer um trabalho e se mexer. É disso que nós estamos falando. É a capacidade que a água vai expressar ou sofrer para ela se mexer de um ponto a outro. Então, a água, vocês devem pensar, ela está sempre sob diferentes estados de energia. O que que isso quer dizer? Que em determinado lugar, a água se mexe com mais facilidade do que outro. Vou pegar um exemplo. A água de um microporo, ela está mais retida do que num macroporo. Ou seja, são dois estados de energias diferentes. Nessa condição, a água ela vai se mover de um ponto de maior energia para um de menor energia. Isso dentro do solo. No caso, como as plantas não absorvem por regra, as plantas absorvem água na forma de solução com um monte de sais dissolvidos. Então, por obviedade, nós entendemos que o estado de energia no solo é maior do que dentro da planta. É por isso que a água se mexe do solo para dentro da planta, porque existe uma diferença de energia potencial ali. Aí a gente pode pensar agora dentro da planta. A água, ela é absorvida pelo sistema radicular e do sistema radicular ela vai pelo caule até chegar na folha. Então, por obviedade, a gente entende que o estado de maior energia está na raiz e o estado de menor energia está na folha. E aí, consequentemente, a água se mexe da raiz para a folha. E ainda a gente pode pensar um pouco mais, porque a gente acabou de falar de uma relação solo-planta. Mas existe uma relação solo-planta-atmosfera. Então, a água que está na folha, por exemplo, ela pode ser transpirada para a atmosfera. Então, a gente entende que existe um estado de maior energia na folha, que vai garantir com que a água saia da folha para a atmosfera, porque a atmosfera vai ter um estado de menor energia. Então, nesse contexto inteiro, a gente percebe que existe um fluxo. A água se movendo solo, maiores poros para os menores poros, dos menores poros para dentro da raiz para o caule, do caule para a folha e da folha para a atmosfera. Essa dinâmica de água inteira é extremamente importante para o clima, é extremamente interessante para o ciclo das culturas, para o desenvolvimento da própria planta, porque se eu comprometer esse movimento em qualquer um desses elementos constituintes, eu vou afetar a produção agrícola, eu vou afetar as chuvas, por exemplo, afetar o meio ambiente e o desenvolvimento da própria cultura. Então, esses diferentes estados de energia vão definir um conceito para nós da agronomia, para nós da ciência do solo, para nós da física do solo, da água no solo, que a gente vai chamar de energia ou de potencial matricial. E aí o potencial matricial, ele está relacionado fundamentalmente ao conteúdo de água no solo. Oi, Luana. Então, assim, a energia potencial, quando a gente pensa em todo esse contexto, considerando o solo fundamentalmente, a gente define um outro componente, que é a energia potencial matricial ou só potencial matricial. E eu gostaria de esclarecer, para ficar mais didático, a palavra matricial vem de matriz. E como vocês já estudaram física do solo no começo, matriz, nós estamos falando da parte sólida do solo. Quem é a parte sólida do solo? A parte sólida do solo nada mais é do que a fração de areia, silt, argila e material orgânico formando estruturas. Quem são essas estruturas? Os poros. De diferentes diâmetros, evidentemente. E aí tem uma coisa que vocês precisam ficar com um conceito fixo. Quanto menor o diâmetro do poro, maior é o potencial matricial em cima da água naquela ocasião. Então, o que significa isso? Maior é a força de retenção. Mais retida essa água está, e ela pode ficar retida numa determinada força matricial ou potencial matricial que a planta não consegue absorver. Certo? Então, aqui, nós temos o potencial total, é uma medida feita de forma relativa em consideração ao estado padrão. O que significa isso?
Energia potencial é a água que está numa caixa 2 metros de altura em relação à cota zero. Por definição, é isso. É um valor relativo, né? Sempre em relação ao outro ponto. Então, o que eu quero dizer? A gente não estuda a água no solo isolada. A gente pega ela num ponto e estabelece um referencial. Resultado dado em energia. Na prática, se mede a energia da água em termos de energia por unidade de volume. O nome disso é pressão. Qual que é a pressão que todo o complexo de energias que nós acabamos de estabelecer exerce num ponto de uma água numa determinada dimensão dentro do sistema em relação ao outro ponto? Qual é a pressão estabelecida nisso? Quando a gente fala de pressão, para estudar a energia potencial de água no solo, as unidades de medida são aqui embaixo, ó, Pascal, né? Vocês estão visualizando aqui, ó. Pascal, quilopascal, 0,1 megapascal, que é 1 atmosfera, que é 1,013 bar, que é exatamente igual a 76 centímetros de mercúrio, que é igual a 10,33 metros de H2O, que é metro de coluna d'água. Essas são as unidades de medida que a gente estuda para falar de potencial matricial. Quando a gente fala de força de adesão, força de coesão, adsorção, desorção, capilaridade, estamos falando de potencial matricial. E potencial matricial é dado nessas unidades de medida. Quando vocês encontrarem um gráfico, e vão encontrar já já, gráficos de curva de retenção de água, os gráficos são apresentados em estados de energia. E os estados de energia são manifestados conforme pressões. E essas pressões são dadas nessas unidades aí. Existe diferença de potencial. Como eu falei, a água numa determinada altura é diferente de uma água que está no nível zero ou na cota zero. E isso vai indicar o movimento. A água não se mexe de maior energia para um de menor energia, então ela vai sair de maior energia do ponto A, que está mais alto, para um ponto B, que está mais baixo dentro do sistema. Essa diferença de energia potencial é que faz com que a água se mexa. E aí o indicativo dessa relação, dessa realidade, ela é dada por essa letrazinha aí que parece um garfozinho. O nome dessa letra é psi, PSI só. Psi. O psi, a outra é delta, então delta psi é a energia da água num determinado ponto A, ou potencial aqui, né? Então, o potencial matricial da água num ponto A menos o potencial matricial da água num ponto B vai gerar uma diferença, porque eu estou numa água mais alta em relação a uma água mais baixa, por exemplo, né? Então, essa diferença a gente chama de diferença de potencial. Se no ponto A, tá aqui, ó, o psi-A é maior do que psi-B, então o valor é positivo, significa que a água passa de A para B. Ela desce. Agora pense, o contrário pode ser verdadeiro. Se em B a energia for maior do que em A, então a água sobe de B para A. É exatamente esse evento que faz com que um poço cavado num determinado terreno tenha água. Entenderam? A água nasce dentro de um poço, ou mina, como as pessoas costumam dizer, por causa disso. Porque a energia potencial, se a gente definir o poço como A e todo o outro sistema fora do poço como B, existe mais energia potencial de A, de B para A, e a água vai para dentro do poço. Entenderam? Isso é legal. Isso é a diferença de potencial hídrico, tá? Como eu falei agora há pouco para vocês, existe uma relação dinâmica de água no sistema solo, planta e atmosfera. É exatamente essa figura. E essa figurinha ela vai demonstrar exatamente isso. Vocês vejam aqui que, olha, no ponto A, nós temos um potencial matricial que varia de menos 0,1 até menos 2 atm, ou atmosfera. Isso é dado, tá? Isso é verdadeiro. Esse dado existe, esse número é real. Então, no ponto A, no solo, eu tenho esse potencial matricial, 0,1 até 2 atmosfera. No ponto A, portanto, é um lugar de maior energia potencial. Aí o que vai acontecer? Essa água ela vai para um ponto de menor energia potencial. Aí nós temos o ponto B bem aqui, ó, na raizinha da planta.
O ponto B é a raiz. Vocês devem observar que vai de -1 até -10 atm. Isso, em módulo ou em escala negativa, é muito maior do que 2. Concorda? Então, o que acontece? O ponto B, ele suga a água do ponto A. E a água sai do solo e vai para dentro da raiz. Essa água, vocês devem observar aqui o ponto C, ó. O ponto C, na folha. O ponto C tem um potencial matricial que vai de -5 até -40 atmosferas. O que acontece? Essa água que está no ponto B, que estava no ponto A, ela vai ser movida, vai ser levada até o ponto C. E aí tem um outro, esses valores são reais, pessoal. Esses números existem de fato, tá? A gente, quando estuda potencial matricial, a gente estuda todo no sistema solo-planta. E aí tem uma outra realidade muito interessante, é que a atmosfera, ela é sempre um ambiente de escassez hídrica. A atmosfera é um ambiente de potencial matricial muito alto, que vai de -100 até -1000 atmosferas. E aí o que acontece? A atmosfera está constantemente sugando a água do solo pela planta. Entenderam? Ficou claro? E aí tem uma realidade muito interessante isso. E isso é muito legal, porque crescimento e desenvolvimento de planta depende disso. Chuva depende disso. Evapotranspiração depende disso. Quando eu faço muitas críticas e tenho trabalhado muito seriamente sobre isso, é que projetos de irrigação, na grande maioria dos casos que eu tenho visto e tenho avaliado, têm trabalhado com valores de evapotranspiração trazidos de outros lugares. E isso é grave. Aí as pessoas estabelecem parâmetros culturais para estabelecer lâmina de água para irrigação, sem conhecer, por exemplo, capacidade de armazenamento de água ou potencial matricial. Os caras trazem de outros lugares. E não é assim. Lamentavelmente, não é assim. E o que acontece? Eu crio projetos de irrigação para culturas errado, para um ambiente errado, e que afeta negativamente o produtor, a localidade inteira, porque as pessoas não entendem isso. E eu gostaria muito que vocês se debruçassem sobre esse tipo de estudo, porque isso é divisor de águas, considerando que nós estamos vivendo quando a gente fala de El Ninho. As chuvas da Amazônia que caem aqui no sul, no sudeste do Brasil, são advindas desse tipo de fenômeno. É simples assim. É por isso que a gente fala contra desmatamento. Desmatamento é grave por causa disso. É exatamente por causa disso. Não é porque, o cara é ambientalista. Não, a gente entende o fenômeno. É por causa disso, né? Então, quando a gente fala, eu estava falando agora há pouco, eu tenho uma água num ponto B, 6 metros de altura, ela vai tender a se mexer do ponto B para o ponto A, porque o potencial gravitacional é diferente, né? Então, essa força gravitacional também afeta a dinâmica de água no solo, de uma forma inversa ao que nós estamos falando em relação à figura anterior. E é exatamente por isso que a chuva cai de cima para baixo. É só por isso. O potencial gravitacional, pessoal, eu não vou me adentrar fundamentalmente nas equações de cada potencial, porque nós temos, tá? Mas eu vou demonstrar. O potencial gravitacional, ele é calculado por essa equação, πg, πc, para expressar potencial gravitacional, e o g é a própria gravidade. A equação é ρAgz, ρA é a densidade da água, é 1 grama por centímetro cúbico, G, aceleração da gravidade, e Z é a altura do referencial escolhido. Ou seja, 10 metros de altura, nós temos uma caixa d'água cheia com 3.000 litros. Então, é a densidade dessa água, mais a aceleração da gravidade e a altura. Isso é potencial gravitacional. E isso é interessante porque, por exemplo, eu posso estabelecer sistemas de irrigação em diferentes potenciais gravitacionais. É a famosa pressão. A gente estuda a pressão ou a capacidade de fornecer água pensando em potencial gravitacional. Só para vocês pegarem uma ilustraçãozinha bem legal disso, eu trouxe aqui essa figura com a cultura do milho, e nós temos aqui diferentes pontos. Estão vendo aqui, ó, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E e ponto F. E eu estabeleci o potencial gravitacional em todos esses pontos. Então, aqui é no ponto A. O nosso ponto A, como vocês podem observar bem aqui, ó, ele não está na altura do solo. Aqui o ponto A, ó.
O ponto A está bem no nívelzinho, né? Bem na superfície. A superfície a gente entende como o nosso ponto relativo, ou a nossa referência gravitacional. E aí, nessa situação, vocês vejam que o A não tem potencial gravitacional, porque é zero, né? Tá no nível, então não tem força gravitacional estabelecida aí. Mas a gente percebe que do A para o ponto B, que o ponto B, ó, nós temos uma diferença de 50 centímetros. Está aqui, 50 centímetros de H2O. Então, existe uma diferença de potencial gravitacional de A para B, de quanto? De quanto a 50 centímetros? E é negativo porque está abaixo do referencial. Se está abaixo do referencial é negativo, se está acima é positivo. Então, aqui, ó, em B, nós temos que o potencial gravitacional é de 50 centímetros de H2O, ou 50 centímetros de coluna d'água, né? E aí, considerando todas as unidades de medida que eu mostrei para vocês lá no comecinho, eu converto 50 centímetros de H2O para menos 49,05 bárias, que é exatamente a mesma coisa que menos 0,048 atmosfera, que também é exatamente igual a menos 4,9 kPa, que são as unidades que a gente trabalha potencial matricial. Aí de B, vocês vejam que eu estava em B aqui, primeiro eu estava em A, né? Daí eu saí de A para B, foi 50 centímetros de coluna d'água. Negativo porque está abaixo da referência. Aí de B para C eu tenho mais 50. Negativo porque também está abaixo, né? Então eu tenho o ponto C aqui, que trata, portanto, de 100 centímetros de coluna d'água, não é? Eu tenho 50 aqui de A para B. E de B para C eu tenho mais 50. Então 50 mais 50 dá 100. 100 centímetros de coluna d'água, tá aqui, ó. 100 centímetros de H2O, que é exatamente a mesma coisa que menos 98.100 bárias, que é a mesma coisa que menos 0,097 atmosfera, que é exatamente igual a mesma coisa que menos 9,8 kPa. Isso é potencial gravitacional nessa coluna. Só que aí nós temos um ponto D aqui, ó. O ponto D, vocês devem observar, está na mesma altura do ponto B. Então, o ponto D, ele também é de 50 centímetros de coluna d'água negativo, que está abaixo da referência. Aí nós temos ali o ponto E, aqui, ó, na folha. Na folha. O ponto E, em relação à superfície, tá aqui, que é o ar, né, tem uma altura de 70 centímetros. Só que agora não é mais negativo, porque está acima da referência. Então, a referência, como ela é positiva e é de 70 centímetros, nós temos, no ponto E, mais 70 centímetros de H2O, que é exatamente a mesma coisa que mais 68.670 bárias, que é a mesma coisa que mais 0,068 atmosfera, que é a mesma coisa que 6,9 kPa. E aí nós também temos o ponto F aqui, ó. O ponto F está na atmosfera, ele não está em cima de uma planta, né? E aí ele tem uma altura, em relação à referência, de 120 centímetros. E aí, semelhante ao 70, então é 120 positivo, que está acima, que é igual a 117.720 bárias, que é igual a 0,116 atmosfera, e que é a mesma coisa que 11,8 kPa. Então, o potencial gravitacional sempre vai ter como referência o nível, o relevo, o solo, a base, a superfície do solo, e onde é que essa água está sendo medida, tá? E onde ela está sendo medida, em que profundidade. Então, entendido o potencial gravitacional, a gente precisa entender que qualquer corpo dentro do planeta sofre pressão, né? Por exemplo, a água dentro de uma caixa d'água. Vamos pensar assim, eu tenho uma caixa d'água que tem 3.000 litros de água. Se eu tenho dentro dessa caixa d'água 2 pontos, vamos supor que essa caixa tem 1 metro de altura, né? Tem 3 metros de altura. Se eu tenho um ponto que está a uma altura dentro da caixa d'água, de 1 metro. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo. Eu tenho um exemplo, mas eu vou tentar demonstrar o meu. Se eu tenho dentro da caixa d'água 2 pontos, A e B, o ponto A está a uma altura de 1 metro. E o ponto B está a uma altura de 20 centímetros. Existe uma lâmina de água acima do ponto A, de 2 metros, que a caixa tem 3 metros, né? Então, tem 2 metros de água, de coluna d'água em cima do ponto A.
E existe, como a outra, existe, então, mais 2 metros e 80 centímetros de coluna d'água em cima do ponto B. A gente chama isso de pressão. Existe uma força pressionando, literalmente, esses dois pontos, que são diferentes no ponto A e no ponto B. Então, tem uma outra coisa, porque além desses dois pontos, eu estou falando dentro da água, mas também existe a pressão atmosférica inteira do ar em cima da caixa d'água. O que eu quero dizer isso? Saindo da nossa caixa d'água e até a parte mais externa do planeta, ultrapassando todas as camadas da atmosfera, existe uma pressão atmosférica em cima dessa caixa d'água. Então, nós temos não só a pressão da coluna da água, que a gente chama de pressão hidrostática, mas nós temos também uma pressão atmosférica em cima dessa caixa d'água. Então, a água, sempre do verbo toda vida, ela vai estar submetida à pressão hidrostática, se eu estou analisando dentro da coluna d'água, mas ela está submetida à pressão atmosférica pelo fato de estar no planeta. Então, o potencial de pressão ele é dado por πp, que é a densidade da água, vezes a aceleração da gravidade, e a altura que a gente está avaliando. Qual que é a diferença em relação, por exemplo, ao potencial gravitacional? É que o potencial gravitacional eu vou levar em consideração a profundidade. Aqui eu levo em consideração a altura, né? E aí, só para pegar um exemplo que eu tentei explicar, tá aqui, ó. No ponto B, aqui eu tenho uma coluna d'água, vocês estão vendo? Eu tenho uma coluna d'água, H2O, e eu tenho um ponto B aqui, ó. O ponto B, ele sofre uma pressão de 20 centímetros de coluna d'água sobre ele. Tá aqui, ó. Vocês estão vendo? Tem 20 centímetros de coluna d'água acima do ponto B. Só que, além disso, além dos 20 centímetros, eu tenho uma pressão atmosférica em cima de todos eles, certo? A gente chama isso de potencial de pressão. Vejam só, aqui nós temos o ponto A. O ponto A, ele está acima da coluna d'água, está na superfície, vamos dizer que está na lâmina de água, né, na superfície da água. Existe uma pressão em cima desse ponto, que é a pressão atmosférica inteira, de tudo da atmosfera em cima dele. E aí, da mesma forma, nós temos um ponto C, que está a 20 centímetros do ponto B, em cima de C. Então, eu tenho 20 centímetros de coluna d'água, pressão hidrostática, mais 20 centímetros de pressão qualquer aleatória, aí no caso de solo, né, porque o nosso sistema aqui agora é solo, em relação a um outro ponto, água, que é água aqui. Então, nós temos dois sistemas pressionando o ponto C, gerando uma força de 40 centímetros de potencial matricial, de potencial matricial, mas potencial hidrostático, recebendo uma pressão atmosférica em cima deles. Então, a potencial de pressão está relacionada à coluna de ar em cima de todos esses elementos. E aí o potencial osmótico, ele só vai existir sempre em função dos sais dissolvidos dentro da água. O potencial gravitacional está relacionado à altura, à profundidade, o potencial de pressão está relacionado à altura, e o potencial osmótico, ele está relacionado à quantidade de sal que está dentro da água. E aí, tem uma coisa muito interessante. Todo mundo aqui já deve ter comido churrasco, né? Eu, particularmente, adoro. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de fazer um churrasco um momento ou outro. Todo mundo já deve ter comido churrasco um pouco mais salgado e percebido que quando come muito churrasco salgado, as mãos ficam inchadas. Já perceberam isso? Porque os sais têm a capacidade de reter água. E aí, quando a gente fala dessa retenção, a gente está falando de potencial osmótico. Então, quando os sais atraem e retêm água no solo, a planta não consegue absorver. E aí, acabei de falar para vocês que a água no solo ela é solução, e é a solução que vai levar os nutrientes para dentro da planta. E vai levar porque existe maior energia no solo e menos energia dentro da planta. Então, a planta suga a água. Só que se o solo tiver contaminado com diferentes sais, for um solo salino, for um solo solódico, for um solo sódico, o potencial osmótico dentro do solo é tão grande que a água não vai para a planta. A planta vai morrer desidratada, porque o solo retém água. Da mesma forma que a gente fica com a água retida quando a gente come churrasco salgado. E aí, se o potencial osmótico é muito grande no solo, a planta não vai absorver.
E o potencial osmótico está relacionado à qualidade dessa água, à qualidade dos sais presentes no solo. Então, quanto maior a concentração do solo, menor é o estado de energia da água. Portanto, mais negativo é o valor do potencial osmótico. E aí tem muita gente que trabalha com hidroponia, né, que trabalha com fertirrigação. A variável é exatamente essa que precisa ser observada. O potencial osmótico tem uma relação direta com o que chamamos de condutividade elétrica, que é a capacidade que os elétrons têm de ficar intercambiando entre uma molécula e outra presente dentro da água. E aí a gente junta tudo isso, e falamos de potencial matricial. O potencial matricial vai juntar forças capilares, forças de tensão, forças de adesão, forças de coesão, gerando uma força negativa que segura a água dentro do solo. Potencial matricial sempre vai ser negativo e sempre vai se referir todas as forças juntas que a gente acabou de descrever que prendem a água no solo. Em solo saturado, não existe potencial matricial, porque está cheio d'água, né? O solo está alagado, então não tem potencial matricial. E aí, nessa condição, essa é a variável que nos importa quando a gente fala de dinâmica de água no solo, né? Então, o potencial matricial aqui embaixo se relaciona, portanto, com o próprio conteúdo de água. Quanto maior o conteúdo de água, mais úmido, mais cheio, menos negativo é o potencial matricial, ou seja, ele vai tender a zero, porque ele sempre é negativo. Mas se o solo tem muita água, ele vai virar zero, então não vai deixar de existir. Então, o potencial matricial, ele pode ser ilustrado exatamente como a gente acabou de falar ao longo desses inícios aqui. Nós temos um poro, eu vou ter um poro, cadê a minha lupinha? Eu tenho um poro no solo, que é essa situação aqui. Esse poro, ele interage numa interface ar e água, isso aqui é água, né? Dentro desse diâmetro desse poro. Existe um potencial, existe uma pressão atmosférica em cima desse ponto. Existe uma força gravitacional nesse ponto, que é uma coluna d'água, que vai garantir o movimento de ascensão ou depressão dessa água em função do potencial presente. Quanto mais negativo, quanto menos negativo. Então, a variável que nos interessa, efetivamente, é a junção de todas elas, definidas como potencial matricial. É possível calcular o potencial matricial ou a altura da coluna d'água, tá, por meio dessa equação aqui. Essa equação, inclusive, ela é oriunda das leis de Darcy-Buckingham, que eles estudam muito dinâmica de água no solo, e eles acabaram descobrindo que existe uma relação da força matricial com o diâmetro do poro. E eu consigo calcular não só o diâmetro, mas a altura de movimento de água em função dessas tensões exercidas dentro da matriz do solo. Então, aqui, a tensão superficial, o ângulo de contato, a densidade da água, a aceleração da gravidade, o raio do tubo. É tão interessante que essa equação, inclusive, ela é utilizada para fazer, ela é readequada para fazer estudos de sedimentos, de quanto tempo demora para uma partícula esférica cair num líquido de determinada concentração a uma determinada altura. A gente estudou isso na aula de granulometria. Essa é praticamente a mesma equação, que existe uma relação entre o diâmetro do poro ao movimento da coluna d'água. Existe uma relação dessas. Então, solo saturado não tem água, não tem potencial matricial. O potencial matricial é zero, né? Falei aqui. Quanto mais seco, mais negativo é o potencial matricial. Então, com a saída da água, a capilaridade começa a atuar, a componente matricial vai se tornando negativa. Valores altos de umidade, a capilaridade é o principal fenômeno que determina o potencial matricial. Valores baixos de umidade, solo seco, a adsorção é o principal fenômeno e o potencial matricial assume valores muito negativos, vai ficando mais negativo. Então, quando o solo seco, potencial matricial negativamente alto, ou seja, muito negativo, solo mais úmido, potencial matricial mais baixo, tá? E aí isso tem relação direta com a capacidade de reter ou dar água para a planta. Vale levar em consideração que solos de diferentes texturas apresentam potencial matricial diferente, tá? Solo arenoso, vocês estão vendo aqui, ó, o potencial matricial mais negativo
potencial matricial zero aqui. Então, para um solo arenoso, ele vai apresentar esse comportamento aqui. A curva ela é mais delgada, vamos dizer assim, para chegar na saturação. A saturação aqui. Da mesma forma, um solo argiloso, o potencial matricial é diferente. Ó. A curva ela é mais reta, vamos dizer assim, ela é mais verticalizada, né? E aqui nós temos o solo numa condição saturada. Existe uma coisa muito interessante, tá, pessoal? É que existe uma distância aqui, ó. Vocês estão vendo que existe uma distância aqui, 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 entre essas duas curvas desses dois solos. Isso é da natureza deles, tá? Solos diferentes têm curvas de retenção diferentes. E eu tenho diferentes estados de energia apresentados aqui para vocês agora. Existe uma coisa muito interessante. Eu posso fazer esse trabalho que eu estou mostrando para vocês aqui do solo seco, tá? Seu potencial matricial é muito negativo, então o solo está seco, né? Eu posso ir secar, eu posso pegar um solo seco e ir umedecendo ele paulatinamente e descobrindo o potencial matricial. Eu estou molhando o solo daqui para cá, eu estou molhando. Ó. Aqui é ele saturado, solo completamente cheio de água, e aqui é o solo completamente seco. Só que eu estou trabalhando com solo arenoso. Então, vocês vejam que à medida em que o solo está seco e eu vou molhando, o potencial dele vai diminuindo negativamente, ó. Tá aqui, ó, vai diminuindo, 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 e o solo está ficando mais cheio d'água. Vai ficando cheio d'água, chegando até praticamente zerar e ficar completamente cheio. Isso numa condição de o solo seco, eu estou molhando, 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 molhando. Pessoal, vou falar uma coisa muito interessante para vocês. Existe um fenômeno inexplicável ainda, que é quando a gente faz o inverso. A gente pega o mesmo solo, está saturado. A gente pegou uma amostra de solo lá no campo, está saturado, agora eu estou secando ele. Eu vou secar esse solo arenoso e vou estabelecer a mesma curva contrária. Eu fiz dele seco para molhado, agora eu vou fazer dele molhado para seco. E aí, dele molhado para seco, ele não vai ficar assim, ele vai ficar mais ou menos assim. Ele vai ser diferente. E vai existir uma distância no mesmo solo que as curvas não são iguais. A gente chama isso de esterese. E é um fenômeno que não é explicado. Ninguém sabe explicar por que isso acontece. Mas eu gostaria só de trazer isso porque eu acho interessante também. Então, um solo arenoso tem uma curva de potencial matricial diferente de um solo argiloso. E tem uma outra coisa muito interessante, é que solos manejados de maneiras diferentes apresentam curvas diferentes também. Isso é para mostrar para vocês a importância do manejo. O manejo é muito importante para garantir o movimento e a retenção e a disponibilidade de água. Então, quando a gente fala de energia potencial, no sistema solo, planta, atmosfera, as componentes são solo saturado, o potencial total é o potencial de pressão mais gravitacional, que não tem osmótico, né? Se o solo é não saturado, eu vou ter potencial matricial, que é todas as forças que a gente acabou de falar, por exemplo, mais o potencial gravitacional. Na passagem da água do solo para a planta, nós temos, se o solo está inundado, potencial de pressão, potencial gravitacional e potencial osmótico. Tudo isso vai afetar na passagem. Se o solo está não saturado, o potencial total é matricial, gravitacional e osmótico. Na planta, sempre vai ser o potencial total, resultado do potencial de pressão mais o potencial osmótico, que a concentração vai mudando dentro da planta, né? A planta vai liberando elementos dentro do xilema e floema. Dentro do tecido fibroso ou lenhoso, é potencial matricial mais osmótico. Na atmosfera, é só o potencial de pressão, porque não tem, né, nada dissolvido ou dissolvendo dentro da atmosfera. E aí eu trago um resumozinho daqui, eu trago uma figura, né, para tentar mostrar para vocês. Foi eu pedir para o Cloud, não, é o Copilot fazer essa figura, para mostrar para vocês aqui como é que a água se mexe, o potencial total de água no solo, né, o potencial total da água. Então, é matricial, gravitacional, osmótico de pressão. Aqui numa condição saturada, teremos essa realidade, ele na atmosfera e ele num solo não saturado, que é a nossa principal realidade, né? A gente não trabalha em solos alagados. Até temos pessoas que estão trabalhando hoje em dia em solos alagados na cultura do arroz, né? Mas também não é nem permanente, a cultura do arroz ela é alagada por determinado instante, depois o solo é drenado, o excesso é drenado, mas fundamentalmente nós temos essas definições, tá? Acabei criando essa figurinha para tentar ajudar. O potencial mátrico ou potencial matricial é determinado em placa porosa, mas também pode ser determinado em outros elementos, mas fundamentalmente placa porosa. A gente chama de placas de Heines, ou poros Heines, também tem um monte de nome, funil de Heines, tem um monte de nome assim. Então, é um dispositivo de vidro,
com uma placa porosa que permite a aplicação de tensões. Vocês sabem a diferença entre pressão e tensão? Eu gosto muito de perguntar isso para todo mundo. Todos meus alunos eu pergunto, qual é a diferença de pressão e tensão? Alguém se arrisca a responder? Pressão é positiva, tensão é sempre negativa. Só essa a diferença, né? Então, existe uma tensão que é aplicada no funil de Heinz, e aí a água vai sendo extraída. É como se eu estivesse secando um solo que está saturado, né? Aqui é só um exemplo, tá? Aqui é o funil, uma demonstração do funil de Heinz. Eu boto aqui um solo no funil molhado, um solo saturado, vamos dizer assim, e aí essa coluna d'água ela é aberta em diferentes pontos. Eu posso, por exemplo, montar uma mesa de tensão e fazer um furo aqui, fazer um outro furo aqui, e sugando a água dessa amostra de solo aqui. O esquema é mais ou menos esse. E aí eu vou ter, se eu conseguir drenar a água nesse furo aqui, eu vou ter ela numa tensão. Se eu furar ela, se eu drenar a água nessa tensão aqui, eu vou drenar ela com muito mais força. Então, eu vou ter uma outra tensão aqui também. E aí eu consigo, literalmente, estabelecer a curva de retenção de água fazendo o uso dos funis de Heinz. Uma outra forma é utilizando câmaras de pressão de Richard. Câmaras de pressão de Richard, pessoal, são panelas de pressão. Literalmente, pensem numa panela de pressão. É literalmente isso. Então, eu tenho uma panela de pressão, que ela tem uma plataforma com uma placa porosa aqui. Esse aqui de baixo é uma placa porosa. Eu tenho uma amostra de solo molhada, aqui um solo saturado, por exemplo. Eu vou botar uma pressão dentro dessa panela e essa água que está aqui, ela vai ser empurrada para fora, porque aqui é uma placa porosa, e aqui que vocês estão vendo é a água sendo drenada. E aí esse excesso de água, ele cai aqui. Eu posso capturar essa água que foi jogada fora por meio da pressão que eu estou exercendo aqui. Então, essa aqui é um esquema do que a gente define como câmaras de pressão de Richard, e são panelas de pressão mesmo. Ó. Eu vou ilustrar elas para vocês. Eu tenho diferentes panelas de diferentes tamanhos. Aqui é um exemplo da placa porosa que é utilizada, então a amostra de solo vem aqui para cima, essa placa ela vem para cá, ó, isso aqui é uma demonstração da placa, aqui tem os anéis, com amostras de solo em cima da placa, em contato íntimo com a placa, então eu fecho as panelas, coloco determinadas pressões, as panelas grandes é porque elas pegam poucas pressões, as panelas medianas pegam pressões mais elevadas, e as panelas pequenas é que recebem muita pressão. E aí o que acontece? Eu vou montando, né, uma curva baseada em diferentes pressões exercidas nessas amostras para expelir a água. Então, essas são as câmaras de pressão de Richard, são utilizadas para fazer curva de retenção e estabelecimento do potencial matricial. No campo, na nossa realidade de trabalho, existe um equipamento chamado tensiômetro. O tensiômetro, a gente pode comprar ele na internet e ele tem esse formato aí. Ele é um cano PVC, né, que tem uma rolhazinha que eu coloco água aqui para estabelecer um vácuo. Eles têm um manômetrozinho aqui, né, que vai me dar o valor do potencial matricial. Isso aqui é uma placa porosa. Essa é a mesma placa que está aqui, tá? É uma placa porosa. E aí eu instalo o tensiômetro no solo e ele vai me dar automaticamente o potencial matricial aqui. E aí, com esse potencial matricial, eu consigo saber quanto é que tem de água disponível nesse solo e o que é que eu devo fazer em caso de água faltando. Então, a gestão dos sistemas de irrigação pode ser feita com esse equipamento. Não é caro, dá para comprar na internet, custa R$60 a última vez que eu comprei um para mim. Só que você não trabalha com um só, você trabalha com vários tensiômetros, porque eles podem ser de diferentes tamanhos, tá, pessoal? Só para pegar um exemplo, olha, esse aqui é um tensiômetro de 20, significa que ele é de 20 centímetros, esse aqui é de 40 centímetros, e esse aqui é de 60 centímetros. Se vocês forem, né, medir potencial matricial nas áreas de vocês, eu recomendo, tá, que tentem trabalhar com pelo menos o de 20 e o de 40, porque aí vocês vão saber o potencial a 20 centímetros de profundidade e 40 centímetros de profundidade. E para que serve nessas duas profundidades? Porque eu sei quanto é que eu vou ter de armazenamento de água nessa caixa. Se o solo é uma caixa d'água, então eu sei quanto é que tem de água a 20 e quanto é que tem de a 40. Pensem, se eu estou com um potencial matricial muito negativo a 40, significa que o lençol freático não está sendo capaz de abastecer a água por capilaridade. Não está sendo capaz de abastecer a planta por capilaridade. Mas se em cima tem mais água do que embaixo, por exemplo, pode ser que o sistema esteja jogando mais água e essa água não esteja infiltrando.
e aí eu posso ter uma camada compactada. Então é muito legal a gente trabalhar com tensiometria, porque a gente consegue fazer, inclusive, essas inferências. Aqui é só mais uma demonstração, tá? Do tensiômetro. Aqui vocês vejam, né? Ele tem um manômetrozinho, tá? Aqui ele instalado, e você vê essa rolhazinha aqui, porque às vezes a placa quebra e entra ácido e entra água, ou cavita, a gente fala que entrou cavitação, e entra bolha, e o bichinho aqui para de funcionar, o manômetro para de funcionar. Então é muito legal trabalhar com tensiômetros, recomendo que quem puder comprar, né, fique à vontade, bem interessante. Antigamente nós trabalhávamos com tensiômetros de mercúrio, que é a mesma lógica, tá? Para saber a quantidade do potencial matricial. Só que o tensiômetro de mercúrio tem mercúrio, mercúrio é tóxico, e aí eles foram proibidos. Mas eles eram instalados dessa forma, ó. Nós temos um equipamento instalado aqui a uma profundidade, nós temos outro elemento instalado aqui em outra profundidade, e vocês percebem que tem uns fios, tem um fiozinho aqui, ó, que sobe, tem um outro fiozinho aqui, ó. Esse fio, ele é conectado a uma coluna de mercúrio aqui, ó. Tem vários, aqui é uma coluna de mercúrio. Aí o que acontece? Ela fica subindo e descendo conforme a água no solo vai secando ou aumentando. E aí, como ele tem mercúrio, eles foram proibidos. Hoje não usa mais, mas antigamente eles eram dessa forma, os tensiômetros, tá? E para que serve tudo isso? Para a gente montar a famosa curva de retenção de água no solo. Curva de retenção de água no solo é uma relação gráfica que a gente vai ter o potencial matricial, independe do sistema que você vai trabalhar, mas vou ter o potencial matricial aqui e vou ter o conteúdo de água aqui, ó. Então, é uma relação água, potencial matricial. A curva de retenção é isso, é uma relação gráfica do potencial matricial e do conteúdo de água. Essa figura, ela tá aqui para mostrar para vocês que solos de diferentes texturas têm curvas de retenção de água diferentes, ó. Aqui é para solo muito argiloso, aqui para solo argiloso e aqui para solo arenoso. Vocês estão vendo que a curva é diferente. E isso é importante destacar porque não é possível, não é permitido, não é aceitável que a gente fique trabalhando curvas de retenção de outros lugares para usar no Tocantins, para usar na minha área de trabalho. O ideal é que você monte a sua curva, que você trabalhe e construa a sua própria curva na sua área de trabalho, para você ter real certeza de quanto é que tem de água nesse solo. Para que serve a curva de retenção? Para estabelecer dois parâmetros, já. A água na capacidade de campo e a água no ponto de murcha permanente. Quando a gente conhece a água na capacidade de campo e a água no ponto de murcha permanente, a gente conhece um parâmetro que a gente chama de água disponível. Quanto que tem de água disponível no meu solo? Você tem que ter curva de retenção. Sempre. Curva de retenção, vocês acabaram de entender a história, como é que ela é, né? Ela vem de todo um estudo de energia potencial de água no solo. É isso que ela resulta, ou que ela explica. Falei e mostro muito, né? Solo não compactado tem um tipo de curva. Solo compactado tem outro tipo de curva. Porque o manejo afeta a água no solo. E se afeta a água no solo, consequentemente, vai afetar o desenvolvimento e o crescimento das plantas. Então, por isso, a gente fala muito de manejo de conservação de solo e água, por causa disso. É importante que a gente aprenda a fazer agregados. É importante que a gente aprenda a aumentar o estoque de carbono no solo. Em relação a tudo isso, nós falamos da água no solo. Mas a gente precisa entender como é que a água entra. E como é que a água entra, ela se redistribui, porque as forças são muito parecidas, os eventos são muito semelhantes. Então, quando a gente fala de infiltração de água no solo, a gente primeiro precisa perceber o seguinte: a água que existe no planeta é a mesma desde sempre. Que os dinossauros beberam, que os primeiros seres humanos beberam, que Jesus Cristo bebeu, que Platão bebeu e que nós estamos bebendo. Então, não, a água é a mesma. Ela só ficou mudando de fase num ciclo hidrológico. E a água entra no solo, esse evento é conhecido como infiltração. A infiltração é a entrada da água no solo, ponto. Só que para a água entrar, eu preciso ter condições. E essa água que entra, ela é responsável por um monte de coisa legal. A água que entra no solo, ela vai reabastecer aquífero, os rios e os lagos, que vai servir para atender a sede de animais, garantir a produção agrícola. E aí, considerando que nós estamos num mundo que tem uma taxa de crescimento populacional de 3% aproximadamente, aqui, evidentemente, aumenta-se a população, aumenta-se a demanda por água. Então, a gente precisa gerenciar essa água que é a mesma. E quando eu falo que é a mesma, é porque não entra água no planeta.
Nós não temos conhecimento de que o planeta esteja recebendo água de fora, ou água extraterrestre, é isso que eu quero dizer. Então, nós temos que cuidar. Então, estima-se que no planeta existam 1.386 milhões de quilômetros cúbicos de água. 70% está congelado, 1% é acessível para consumo, e 6 países detêm a maior quantidade de água. Brasil, Canadá, Rússia, Indonésia, China e Colômbia. Então, a gente tem que pensar nessa água que infiltra, porque ela é responsável por fazer todo o ciclo funcionar. Eu gosto muito desse gráfico, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de vislumbrá-lo. Quantos litros de água são necessários para fazer 1 litro de cerveja? Aqui, ó, 1 litro de cerveja precisa 5,5 litros de água. Para produzir 1 quilo de arroz, eu preciso de 2.500 litros de água. Para fazer 1 quilo de manteiga, 18.000 litros de água. 1 litro de leite, 712. Então, nós temos um evento, como vocês podem observar, que a gente chama de pegada hídrica. E isso é muito interessante quando a gente fala de produção agrícola, quando a gente fala de água no solo. Porque a água, para ser potável, para a gente poder beber, ela tem que passar. O solo funciona como um filtro, né? Então, a água tem que entrar. Olha só, para produzir 1 quilo de carne de boi, 17.100 litros de água. Banana, 400 e quase 500 litros. Carne de frango, 3.700 litros de água. Então, é importante a gente começar a se preocupar de fato com a água no solo. É por isso que a gente não pode deixar que erosão hídrica aconteça. A água, ela não pode correr sobre a superfície, porque senão ela vai levar solo, água, nutriente, adubo, semente, tudo para dentro do rio. Essa água não pode fazer isso. A gente não pode permitir que a água faça isso. A gente tem que fazer com que ela entre. E aí a gente tem que fazer barragem, tem que fazer diferentes tipos de dique, barriguinhas, mudar o sistema de manejo para fazer a água entrar mesmo no solo por meio da infiltração. Então, o uso inadequado em áreas urbanas tem gerado erosão, poluição, causando problemas graves. A gente fala muito sobre água no solo porque é um problema. O produtor precisa de água para a planta dele. Então, se eu tenho um sistema de manejo que garante maior retenção e armazenamento de água, então significa que eu dependo menos de água. Aí está todo mundo falando agora de um evento que vai chamar de Super El Niño. Aí eu fico preocupado como profissional da área de ciência do solo, como da área de física do solo, de dinâmica de água, porque o volume de água dentro do solo diminuiu. Então, vai ter um El Niño, o volume de água, a água disponível dentro do solo diminuiu, os sistemas de irrigação estão com alguns problemas, vamos falar assim, estão mal dimensionados, o produtor vai demandar mais água e não tem água. E aí? É por isso que a gente fala sobre dinâmica de água, sobre água no solo e sobre infiltração. O processo de infiltração é a passagem da água da superfície para dentro do solo. Ela não pode escorrer, que nem está nessa figura. Porque quando escorre a erosão hídrica, eu tenho problemas graves com isso, problemas ambientais. A água infiltra no solo, ela vai reabastecer, determinar o balanço hídrico, possibilitar o planejamento, manejo de conservação do solo, controle do escoamento superficial. É para isso que a gente fala sobre isso tudo. Existem conceitos muito interessantes, tá? Taxa de infiltração, lei de infiltração e capacidade de infiltração. A taxa de infiltração é a quantidade de água que atravessa por unidade diária do solo no tempo. Isso é taxa. Quantos litros de água entraram no solo, entraram em 1 metro quadrado de solo em 1 hora? É isso. Taxa de infiltração é o volume de água que passou por uma unidade diária por uma unidade de tempo. Então, é litros por metro quadrado por hora. É isso. Lei de infiltração é a relação gráfica que eu expresso isso. Qual é o gráfico que eu vou mostrar como é que a função aconteceu. Então, eu pego a taxa de infiltração e desenvolvo um gráfico. É isso. Capacidade de infiltração é a máxima taxa de infiltração que o solo consegue absorver. O que isso nos diz? Que se o solo tem baixa capacidade de infiltração, então o excesso de chuva vai escorrer. É exatamente isso. E tem uma coisa muito interessante. Quando eu alcanço a capacidade de infiltração de água no solo, ou seja, a capacidade máxima, significa que eu descobri uma outra variável, que é a condutividade hidráulica do solo. Ou condutividade hidráulica do solo saturado. Para que serve isso? Para eu saber se eu jogo mais água ou menos água. Para saber se o solo aguenta uma chuva de 200 milímetros. Para que serve
se o solo aguenta absorver um volume grande de chuva. Porque está chovendo, né? Quer dizer, está chovendo agora não, né? Mas no sul do Brasil está chovendo. Quando o solo, quando a capacidade de infiltração de água do solo é superada, então a água escorre sobre a superfície. E escorre sobre a superfície e vai gerar erosão hídrica, que vai inundar, né, os corpos, os mananciais e etc. Dentro de uma dinâmica de água, dentro da infiltração, o que eu quero dizer isso? À medida em que a água infiltra, ela vai criando zonas. Então, a água infiltra, ela entra no solo e eu vou ter regiões dentro do solo sendo molhadas. E essas regiões sendo molhadas, elas recebem determinadas denominações, como vocês podem ver, zona de saturação, zona de transição, de transmissão, umedecimento. E e frente de umedecimento. Isso aqui é só uma demonstração disso aqui, ó. É isso aqui. Então, vejam, choveu, ou eu irriguei. Vocês estão vendo que na figura aqui, ó, a figura aqui eu tenho esse solo aqui está seco, daqui para baixo está seco, estão vendo? E tem uma frente molhada aqui, ó. Isso aqui é a frente de molhamento que vocês acabaram de ouvir. É isso. A água avançando, ela vai avançando, né? Então, à medida que ela avança, é a frente de molhamento. Então, eu tenho zonas de transição, que seria isso aqui. Eu tenho a zona de abastecimento, que é essa aqui que vai abastecer a zona de transição, e tem o próprio solo sendo molhado. Então, a infiltração acontece dessa forma. Ela é dividida em diferentes zonas, mas muito mais para entendimento ou percepção de como é que a água acontece. Aqui uma frente frente de umedecimento durante a infiltração. Alguém deve ter isso aqui em sistemas de irrigação. Vocês percebem que assim, ó, gostaria de chamar a atenção para o formato, tá? Ó, esse formato mais circular é característico de solos argilosos. Porque quando o solo é arenoso, geralmente ele não é aberto dessa forma, ele é mais verticalizado, tá? Ele é mais assim, porque solos de diferentes texturas têm curvas de retenção diferentes, né? Então, evidentemente, a infiltração acontece de forma diferente também, né? Então, como é que acontece o processo de infiltração? A água da chuva ou irrigação, ela tem potencial total praticamente nulo, ou seja, é zero o potencial total, né? A água no solo, ela tem potencial negativo. A gente falou de potencial matricial e falamos que o potencial matricial é sempre negativo, né? Então, quanto mais seco, mais negativo é o potencial. E o que acontece? A água não se move de um local de maior energia para um de menor energia. Se o solo está muito seco, então o solo seco suga a água, vai carregando ela. O solo seco literalmente conduz o movimento da água no solo. Então, no início, o que acontece com isso? Quando o solo está seco, no início da infiltração, existe um gradiente muito grande. O que isso quer dizer? É que a água vai chegando, o solo está muito seco, o potencial é maior na zona úmida, e como ele vai avançando numa região mais negativa, então ela vai me puxando. E assim, a infiltração ela é um evento que acontece com rápida capacidade, vamos dizer assim. Então a infiltração é rápida no começo, e depois ela desacelera. Então ela é um movimento de desaceleração, por causa disso. Aqui, ó. Ao longo do tempo, com o umedecimento do solo, o potencial matricial vai se anulando. Não falei que o potencial matricial é negativo? Ele vai tendendo a zero à medida que o solo vai ficando saturado. À medida que eu vou jogando água no solo, a frente de molhamento vai diminuindo, consequentemente, porque a região anterior está ficando mais molhada, e aí, consequentemente, o potencial matricial vai diminuindo, vai ficando negativo. E aí, aqui é uma demonstraçãozinha, que se eu tenho um nível de referência, eu tenho um ponto A aqui, ó. Tem um ponto A, tem um ponto B, que estão separados por 20 centímetros. Vocês vejam que a água está sendo jogada, o solo, numa condição saturada, não existe potencial matricial, ele é nulo, né? O solo existe potencial matricial se estiver seco, né? Então, nós temos uma diferença de potencial aqui, ela vai ser dada pelo potencial hidráulico ou hídrico no ponto A, no nível, em menos o ponto B, aqui o ponto B, e a distância entre eles dois, aqui, ó, que é L. Se eu pego esses valores, então eu consigo calcular o potencial matricial total da seguinte forma: se eu pego o potencial matricial em A, mais o potencial gravitacional de A, que está aqui a equação, essa é a equação que a gente está utilizando, né? Menos o potencial matricial de B, mais o potencial gravitacional de B, dividido por L, que é a distância entre os dois, considerando o tempo, eu vou ter uma simplificação dessa equação que vai ser dada da seguinte forma.
como o potencial matricial numa condição de saturação é zero, então o que existe, que é o potencial de pressão, potencial hidráulico, potencial total, né? Vai ser igual ao potencial gravitacional, porque não existe potencial osmótico. Ele é zero, ele é nulo, o solo está cheio d'água. Então, no ponto A, o potencial gravitacional vai ser a distância de A, no potencial gravitacional vai ser a distância de B, dividido por L, que é a distância entre um e o outro, né? Então, o potencial gravitacional no A não é zero? É zero, nosso nível de referência. Não é menos da equação? Menos da equação. Só que como o nosso B está abaixo da referência, ele é menos negativo, né? Ele é negativo. Então, ele vem menos 20 para cá. Então, quando eu faço... Aí, não é dividido por L? O L é o 20, está aqui o L. Então, quando eu faço isso, a variação do potencial hidráulico ao longo do tempo, nessa realidade aqui, é de 1. Né, que eu pego menos zero, menos vezes menos dá mais, 20 dividido por 20 dá 1. Então, nessa condição, eu estabeleci o potencial matricial nessa situação. Como eu falei no começo, a infiltração ela é uma coisa que acontece rápida no começo e vai desacelerando. E aí, a infiltração ela é diferente para um solo arenoso, por causa do evento que a gente acabou de explicar, em relação, por exemplo, a um solo argiloso. A infiltração também é diferente. E aí, o que acontece? Vocês já devem ter ouvido falar que existe uma coisa chamada velocidade básica de infiltração, que é a famosa VIB. A velocidade de infiltração básica, a velocidade básica de infiltração, queira chamar da forma como vocês acharem conveniente, ela é a condutividade hidráulica do solo, que também é a taxa máxima de infiltração que o solo pode suportar. Então, quando a gente está fazendo os nossos testes lá, a gente está entendendo de potencial matricial, a gente está entendendo de textura e estrutura, e a gente agora está entendendo de dinâmica de água. E a gente entende que solos de diferentes texturas têm comportamentos de dinâmica de água diferentes. Quem define isso, como é que esse processo acontece, quem definiu isso ao longo do processo é um cara chamado Darcy. Mas também tem um outro rapaz que trabalhou com ele que chama Darcy Buckingham, né? Aí cria o nome bem aqui, Buckingham, vem junto. Ele criou essa equação aqui, ó, que é igual a menos K de θ vezes delta potencial hidráulico total, ou condutividade hidráulica, né? Isso vai definir a velocidade de infiltração. O nome dessa equação a gente chama de densidade de fluxo, tá? E aí vocês conhecem nas equações da nossa área, né, das engenharias, que é vazão. E o que é vazão? É a quantidade de água que passa por uma secção num determinado intervalo de tempo. Se vocês pararem para observar, essa equação é a mesma. É a quantidade de água que vai passar por uma unidade diária em determinado intervalo de tempo. E aí a densidade de fluxo, que é essa equação que eu estou falando para vocês, é a capacidade que o solo tem de permitir a passagem de água em relação a uma variação de potencial hidráulico, né? Então, no início da infiltração, o fluxo é grande, porque o solo está seco, né? O potencial matricial está muito negativo. Então, se o fluxo é grande, a condutividade hidráulica é grande. A passagem, o movimento de água é rápido, acontece, né? E alto gradiente de potencial, porque assim, eu tenho um potencial muito úmido em relação a um solo muito seco. Então, ele é rápido no começo e vai desacelerando. Depois, a alta condutividade hidráulica e baixo gradiente potencial, valor 1, que aí fala que a densidade de fluxo é exatamente igual à condutividade hidráulica do solo saturado. Nessa realidade, o valor da condutividade hidráulica em condições de solo saturado define o que nós conhecemos como taxa de infiltração. A taxa de infiltração é exatamente a condutividade hidráulica, né? Geralmente, pessoal, a taxa de infiltração ela é modelada, tá? Ela é modelada para determinadas equações empíricas, não necessariamente são empíricas, algumas são de outros modelos, mas elas são modeladas, tá? A gente encaixa o evento que nós medimos no campo dentro de um modelo matemático. A taxa de infiltração I, ou a infiltração, ela é definida como a lâmina de água ou volume por unidade de área que atravessa a superfície do solo por unidade de tempo. Então, nós temos aqui uma derivada parcial de volume, que é dL, infiltração é igual a uma derivada parcial de L, volume, litros, dividido pela derivada parcial de tempo. Isso é a taxa de infiltração, é a quantidade de água que passa numa área por um intervalo de tempo.
Então, quando a gente vai fazer os nossos testes de infiltração, a gente tem que pensar nisso. E aí, a capacidade de infiltração, eu já falei que é a capacidade máxima que o solo tem de receber a água, se supera isso, vai escorrer na superfície, e aí a gente definiu efetivamente a condutividade hidráulica. Vale considerar uma coisa muito interessante. A capacidade de infiltração, ela também pode ser modelada dentro de um gráfico. Eu tenho um volume de água que infiltra. Oh, meu Deus. Oh. Não é aqui. Eu tenho um volume de água que infiltra ao longo do tempo de A para B. Eu tenho tempo de encharcamento que levou para fazer esse encharcamento acontecer. E aí eu consigo descobrir, taxa de infiltração e capacidade de infiltração dentro de qualquer área que eu esteja trabalhando. E aí é interessante não só entender ou medir, né, a nossa capacidade de infiltração no solo, mas também de entender se esse evento está correto. Porque, por exemplo, a velocidade de infiltração básica, a capacidade de infiltração, condutividade hidráulica, são parâmetros que a gente pode utilizar para fazer avaliação de qualidade de solo. É tão verdade que a condutividade hidráulica ela é classificada. Solos que têm condutividade hidráulica de tal tipo, são de um jeito, tem qualidade de um jeito. Solos que têm condutividade hidráulica de outro tipo, também são classificados de outra forma. Então, é muito interessante a gente pensar na dinâmica de água, porque a dinâmica de água ela vai ter a oportunidade de falar muito sobre a qualidade do solo. Se o solo é mais poroso, menos poroso, se está compactado, se não está. Então, quais são os fatores que afetam efetivamente a infiltração? Os fatores do solo são porosidade, macro e micro, total, densidade, grau de compactação, a própria granulometria, tem falado disso desde o começo, a agregação, a estabilidade do agregado e matéria orgânica. Agora, fatores relacionados à superfície, a cobertura, sistema de manejo, solo coberto, solo compactado, selamento superficial, rugosidade e a própria declividade do terreno e o tamanho dessa declividade. Porque uma coisa é eu pegar uma ladeira que dá, sei lá, tem um declive de 5%, mas ela tem só 2 metros, né, nessa ladeira. Uma coisa é eu pegar uma ladeira que tem 2% de declive, 5%, 2 a 5% de declividade, mas ela tem 5 quilômetros. Então, o fluxo, a quantidade de energia somada nessa água que está sendo caiada, quando chegar lá perto do meio para o fim, a energia que essa água tem para carregar as coisas é muito grande. Ainda depende também da própria umidade inicial, porque se o solo também já está mais úmido, né, a frente de molhamento, por exemplo, ela já não é tão forte. Você voltar lá naquela figura que eu mostrei, a frente de molhamento, se o solo já está molhado, consequentemente a taxa de infiltração vai ser diferente. Então, o teor de umidade também afeta substancialmente isso. Aqui é uma demonstração de como é que a gente pode fazer teste de infiltração, tá? Eu gostaria de falar sobre esses métodos, porque vocês devem perceber que são canos de PVC aqui, tá? Mas existe um método padrão que utiliza canos de metal, e esses canos de metal são grandes, são pesados e tal. Aqui a gente utilizava canos PVC pequenininhos, um de 300 milímetros e outro de 100 milímetros, 150 milímetros, eu acho. Não me lembro as dimensões, mas era exatamente isso. Então, a gente pega e instala aqui o cano de maior diâmetro. Primeiro a gente limpa a superfície, tá? Limpamos a superfície, instalamos o cano grande, depois colocamos o cano do meio, botamos uma régua fixa ali com uma colinha. A gente enche o cano externo, o círculo externo, para garantir um fluxo vertical descendente. A água vai descer de cima para baixo, verticalmente. E o cano do meio fica seco. Vocês devem perceber que ele é o cano de leitura. Depois que a água estabiliza aqui fora, né, ela para de infiltrar, a gente vai molhar, então, encher o cano, o cilindro interno. A gente bota ali, sei lá, vamos supor que aqui está marcando 10 centímetros, então bota no 10 centímetros de água aí e deixa o tempo passar. O que nos importa para medir vai ser essa seção, essa área desse círculo aqui, a água que, a lâmina de água que infiltrou, num determinado intervalo de tempo, é isso que nos importa. E aí a gente mede a velocidade de infiltração básica dessa forma, ou a VIB, né? Ela é feita dessa forma. Aqui só para mostrar o que eu acabei de dizer, a água no cilindro externo é para garantir fluxo vertical descendente, né? A água do anel interno, depois de estabilização, ela vai garantir que essa água agora caia só no sentido vertical. Porque aqui eu já tenho uma parede, aqui eu também tenho outra parede. Então, essa água do cilindro
interno, eu vou entender e aceitar que ela não vai para os lados, porque os lados já estão molhados, tá? É por isso que a gente faz isso dessa forma. Trazendo um exemplo para vocês, vejam, exatamente como eu mostrei ali, tá? Exatamente como estão nas figurinhas. Em um ensaio de infiltração realizado no campo com método de infiltrômetro de anel, mediu-se a altura da lâmina de água do interior do anel em dois instantes consecutivos. Determine a taxa de infiltração de água no solo a partir dos dados a seguir. Vamos lá. A altura da lâmina d'água. H1, altura 1, foi de 15 centímetros, no tempo 1. O tempo 1 era às 15 horas. Depois, nós tivemos uma altura de lâmina d'água H2, de 10 centímetros, no tempo 2, que era 17 horas. A gente pega esses dados e joga na equação de infiltração. Então, a velocidade de infiltração vai ser sempre, tá? H1 menos H2, dividido por T2 menos T1. Essa é a nossa equação para calcular a velocidade de infiltração. A velocidade de infiltração, portanto, vai ser 15 horas, né? Não, perdão, 15 centímetros menos 10 centímetros, dividido por 17 horas menos 15 horas, que foi quando começou. Se a gente fizer essas razões, essas subtrações seguidas da razão, a gente vai ter uma velocidade de infiltração de 2,5 centímetros por hora, ou 25 milímetros por hora, nessa condição. Pegando o exemplo 2, vejam, em um ensaio de infiltração com infiltrômetro de anel, mediu-se o nível de lâmina de água em dois instantes diferentes. Calcule a taxa de infiltração de água no solo. Vamos lá. Nível de água no tempo 1. Tempo 1 foi às 15 horas e 30 minutos. Foi quando eu comecei o teste. Comecei o meu teste às 15 horas e 30 minutos. Então, nesse tempo, a água estava marcando lá na régua a altura de 15,3 centímetros, quando eu comecei. Aí passou o tempo. No tempo T2, que era às 17 horas e 50 minutos, quando eu terminei o teste, o H2 era de 8,7 centímetros. Tem que calcular a velocidade de infiltração. Eu posso fazer isso calculando as variações de hora ou de tempo e de lâmina de água. Então, quem é o ΔT? ΔT é 2 horas e 20 minutos, que é igual a 2,33 horas, já que 20 minutos dividido por 60 é 0,33. Então, 2,33. Esse é o nosso ΔT. Nosso ΔT é 15,30, 17,50 menos 15,30. Dá 2 horas e 20. Beleza? Agora eu vou calcular a variação do nível. Pela variação do nível de água, tem-se que a velocidade de infiltração é 15 centímetros menos 8, dividido pelo tempo, que está aqui, ó, 2,33. Isso vai dar 2,83 centímetros por hora, ou 28,3 milímetros por hora. O que isso nos diz? A queda do nível da água da coluna de 15,3 para 8 centímetros representa o quanto de água infiltrou no solo naquele intervalo, T1, T2. O valor de aproximadamente 28 milímetros, que é aqui, ó, 28,3, né? Mas 28 milímetros indica um solo com infiltração relativamente boa. Por isso que eu falei que a infiltração é um indicador de qualidade, né? Que a gente pode utilizar para isso. E, é claro, a gente está falando isso dessa forma porque existem autores que fazem essas sugestões. Aí, eu trago aqui a determinação da curva de infiltração pelo método infiltrômetro. Eu trago aqui, ó, um teste que foi realizado, esse teste, inclusive, existe, tá, pessoal? A hora, T1, T1,1, T1,2, até o Tn final aqui. Aqui o acumulado de minutos, que é a somatória, tá, ó. 5 mais 10, quer dizer, 10 minutos menos 5 dá 5. 15 menos 10, é sempre um menos o outro, ó. 10 menos 5, aqui, ó. 5 menos 5, 0. 0 menos 5, 5. 5 menos 10. Tem uma coisa errada aqui, não tô entendendo esse negócio, deixa eu ver aqui.
5, 0. 5, 10 menos 5, 5. 15 menos 10. Deveria dar 5 aqui. Vou ter que olhar esse exemplo. Mas, enfim, aqui eu acumulei e fui somando os tempos, tá? Então, foi 240 minutos aqui. A leitura. Quando eu comecei no T1, T0, vamos falar assim, né? Estava com 12 centímetros a altura da lâmina d'água. Aí, fazendo as diferenças. 12 menos 11, 0,9. 11. 11 menos 11,1 menos 10,47, e assim sucessivamente diminuindo. Bem aqui houve um reabastecimento. O anel secou, eu enchi de novo, né? E aí eu calculei a velocidade de infiltração básica por essa equaçãozinha bem aqui, ó. Aqui eu enchi, né? Aqui está a equação que a gente já conhece para calcular isso aqui, ó. Isso aqui. Foi calculado dessa forma. Então, se vocês pegarem o exemplo e testarem a equação, vocês vão achar esses resultados aí. Ali é só a conversão, tá? Só a conversãozinha. Então, como é que calcula a velocidade de infiltração? Usando a equação que eu demonstrei, está aqui a equação nossa, que estava lá no rodapé, sendo H a leitura do nível de água, em centímetros, tempo, que é em horas, né? Delta H é a lâmina infiltrada, delta T é o intervalo entre as leituras. Então, se eu pegar exemplo do cálculo da V1 entre 8 e 5 e 8 e 10, voltando na equação, entre 8 e 5 e 8 e 10, tá? É isso que eu vou fazer. Vou calcular o valor entre 8 e 5 e 8 e 10. Então, eu pego aqui, ó, dados 1, T1, não era 8 e 5? T1, 8 e 5 era 12 centímetros. No T2, 8 e 10 era 11,1 centímetros. Utilizando a nossa equaçãozinha, delta T, 5 minutos, que é um menos o outro, né? A altura dá 60. Então, 5 dividido por 60 é igual a 0,0833 horas. Isso é o nosso delta T. Substituindo H, delta H, H1 menos H2 é 12 menos 11,1 dá 0,9. A velocidade de infiltração é o delta H dividido por delta T. Então, 0,9, que nós achamos aqui, de centímetros. Dividido pelo tempo que nós encontramos, né, horas, a velocidade de infiltração é de 10,8 centímetros por hora, ou 108 milímetros por hora. É a velocidade média no intervalo de 5 minutos. Aí eu trago uma atençãozinha para vocês, aqui a unidade. Ó. Se o tempo está em minutos, converta para horas, dividindo por 60, antes de dividir. Assim, VI sempre vai sair em centímetros por hora, que é o que é mais fácil da gente perceber em termos de infiltração, né? Aí eu calculei de novo para o tempo de 18 e 10 e 18 e 15. Ou, perdão, 8 e 10 e 8 e 15. Está aqui a mesma equação, que vocês já conhecem. Então, eu apliquei ela na segunda leitura, tá? Da tabela que eu já mostrei lá. Ó. T1, 8 e 10, agora, porque antes era 8 e 5, né? Agora, a segunda leitura. Então, T2 é 8 e 15. Em 8 e 10, o H1 era 11,1. Em 8 e 15, o H2 era de 10,4. Delta T, portanto, é de 5 minutos. Só que 5 minutos dividido por 60 dá 0,0833 horas. Convertemos ali. Fazendo o delta H, que é a altura 1 menos a altura 2, então 11,1 menos 10,4 dá 7 centímetros. A velocidade é delta H dividido por delta T. Então, 0,7, que nós achamos aqui, dividido pelas horas, que é 0,0833, então, dá 8,4 centímetros por hora, ou 84 milímetros por hora. Nota, a velocidade de infiltração diminuiu em relação ao tempo anterior, de 10,8 para 8,4. E a gente volta lá na tabelinha, de 10,8, tá aqui, ó, para 8,4. E depois de 8,4 para 4,8, depois de 4,8 para 3,3, e assim sucessivamente. Isso para provar, demonstrar para vocês, né, que a velocidade de infiltração, que a infiltração enquanto evento, ela é rápida no começo e depois ela desacelera. Isso consegue mostrar. Esses dados são reais, tá, pessoal? Só para ilustrar isso para vocês. A gente consegue fazer testes de infiltração também por meio de simuladores de chuva.
É um equipamento, um trambolhozão bem grande, muito importante dentro dos estudos de dinâmica de água, mas eles simulam chuva. Ou seja, está chovendo aqui, ó. Aqui é um sistema que vai fazer chover nessa área. Esse tambor funciona como um reservatório, que vai abastecer isso aqui, e aí eu consigo entender a quantidade de água que chove numa determinada área, e eu consigo estudar também a infiltração dessa forma. Mas os cilindros concêntricos, ou os anéis concêntricos, também assim são chamados, são os métodos mais utilizados para fazer testes de infiltração. Então, a determinação da infiltração, ela pode ser representada por meio de um gráfico, para definir, né, o acúmulo, inclusive, que ó, o tempo em horas. Vejam, ela é acelerada no começo, depois ela diminui, ó, a velocidade de infiltração, e aí quando eu modelo ela matematicamente, eu crio a infiltração acumulada, à medida que eu vou somando, né, modelada matematicamente, eu tenho aqui um determinado gráfico que pode ser interpolado junto. Aqui está a velocidade de infiltração, né, no eixo Y, e aí eu consigo montar e mostrar para as pessoas como é que eu modelei a infiltração. Quais são as equações que descrevem a infiltração de água no solo? Existe um monte. Existem vários, mas eu, particularmente, gosto mais de utilizar o modelo de Kostyakov, que é de 1932, mas também existe, né, o modelo de Orton, o modelo de Philip e o Greenamt. Tem muita gente que utiliza o modelo de Greenamt para trabalhar infiltração. O que significa isso? Que eu peguei aqueles testes lá de velocidade de infiltração que eu fiz no campo e vou ajustar nos modelos desses caras. É isso. Professor, qual que é o melhor modelo? Aí depende da sua realidade. Eu trabalho com o modelo de Kostyakov porque eu trabalho muito com solos arenosos. E outra, que eu aprendi a usar, tá? Mas vocês podem utilizar outros modelos. Vamos lá, vou apresentar alguns aqui, ó. Esse é o modelo de Kostyakov. Quando eu pego, eu falei para vocês que a gente pegava o teste de campo, encaixava, ajustava ele num determinado modelo. O modelo do Kostyakov é esse aqui, ó. E aí ele vai descrever a infiltração em diferentes outros tempos. No tempo que a gente quiser no futuro, por exemplo, né? Se chover durante 3 horas, então eu posso calcular, ajustar a equação a partir dos modelos empíricos e descobrir quanto é que cai de infiltração em 3 horas. Eu consigo fazer isso com o modelo de Kostyakov. Então, para o modelo de Kostyakov, os parâmetros são infiltração acumulada, I, é igual ao tempo acumulado, T, em hora, minuto, segundo, e A e N são constantes que dependem do tipo de solo. Então, é bem considerada a realidade. Eu tenho que trabalhar esses dados linearizados, ou seja, eu tenho que aplicar o logaritmo da equação. Então, eu pego essa equação aqui, ela não é linear, a princípio, e vou logaritmizar ela. Eu transformei ela do jeito que está aqui em logaritmo. Ó. Logaritmo. Logaritmo de I é igual ao log de A mais log N, que está lá no expoente, né? Vem para cá multiplicando. O N, o log de T. E isso acaba virando uma equação linear, uma equação de primeiro grau. Ela está no modelo y é igual a x mais b. Pode observar. Ó. Esse y é o log, o azinho é o log de a, n multiplica log de t. Então, seria isso aqui, bx. Ficou igualzinho. Uma equação de primeiro grau, uma equação linearizada, uma reta, né? A equação de uma reta, isso aqui. E aí eu também posso depois derivar para achar o A vezes N vezes o T elevado a N menos 1. E aí eu consigo modelar a equação. Eu vou mostrar um exemplo bem fácil para vocês de como é que aplica isso. Sabe a tabela que a gente acabou de usar? Lá da infiltração, da velocidade de infiltração, que trouxe a infiltração acumulada? Então, aqui os resultados da infiltração acumulada. Esse aqui estava lá na nossa tabelinha. Calculamos a infiltração acumulada lá, que é o somatório, né? De quanto que foi acumulando de lâmina de água, centímetro a centímetro. Eu peguei o logaritmo disso aqui, e tá aqui, ó, só botei o logaritmo. Quanto que é o log de 0,9? É isso aqui. Quanto que é o log de 1,6? É 0,2. Quanto que é o log de 2,4? É 0,380. É exatamente isso, né? Tá aqui o tempo. Não foi 5, 10, 20, 40, que é o mesmo que está lá na primeira tabela. Então, eu peguei o tempo e fiz a mesma coisa. Qual é o log de 5? 0,6990. Qual é o log de 10? 1. Qual é o log de 20? 1,3010. Qual é o log de 40? 1,6020. E assim sucessivamente, ao longo de todo o período de teste. Então, eu linearizei. Linearizei aqui, linearizei aqui. Avançando, escrevi a equação.
peguei ela aqui no gráfico, o log de I, vocês vão observar aqui, ó, o log de I, né? Colocando os dados dentro de um gráfico, fazendo uma regressãozinha, nós temos aqui, ó, log de I, log de A, mais N log de T. Ajustei tudo. Como só são N multiplicado pelos valores, eu acabei construindo uma reta. Eu não falei que era uma equação linear, então aquela equação que virou YH mais B, que é exatamente isso aqui, faz essa curva aqui, ó. Encaixei no modelo de Kostyakov. Então, a equação, ela vai descrever da seguinte forma. Sendo log de I, log de A, mais N vezes log de T linearizado, pega os dados lá. Então, quem é o A? Log de A é menos 43. O antilog de menos 43 é 0,371. Logo, então, sendo N de 0,0588, a taxa de infiltração para esse exemplo, vale considerar isso para esse exemplo, é de I, a equação vira I é igual a 0,371 vezes T elevado, tá? Isso aqui é elevado a 0,588. Aí o que significa isso? Que agora eu posso calcular a infiltração para diferentes tempos que eu quiser. 1 hora, 50 minutos, 60 minutos, 70 minutos, enfim, eu consigo calcular. Por isso, a gente modela a equação, pega o nosso dado empírico, joga na equação de Kostyakov para ajustar, e aí eu consigo calcular para diferentes tempos. Aí eu pego um exemplo aqui, ó. Qual é a infiltração, então, para 90 minutos? Então, I é igual a 0,371 vezes 90 vezes 0,588, que dá 5,23 centímetros de infiltração acumulada. Não é mais de velocidade de infiltração, é a água que realmente infiltrou. Um exemplo, ajuste pelo modelo de Kostyakov, aqui, ó, um passo a passo. Em um ensaio com infiltrômetro de anel, mediu-se a infiltração acumulada I em função do tempo. Ajuste o modelo de Kostyakov, que é I é igual a vezes T elevado a N, aos dados. Esses são os dados dos ensaios. T em minutos, I em centímetros, D, o tempo, 10, 30, 60, 120 e 240 minutos. O I em centímetro foi de 1,5, 2,9, 4,4, 6,7. Tem que linearizar tudo. Eu tenho que transformar tudo num logaritmo. Então, aplicando o logaritmo de I igual a vezes T elevado a N, eu tenho essa equação. Essa equação, ela é aquela y igual a x mais b, uma equação linear. Então, ela vai formar isso aqui, ó, y igual a x mais b, mesma coisa. Sendo y igual a b mais n vezes x, com y sendo, o y sendo o log de i, x sendo o log de t e b sendo o log de a. Então, eu vou aplicar x log de t, vai ser 1, para esses tempos aqui, ó, log de t, 1, para 30, 1,47, para 60, 1,7, para 120, 2,079 e para 240, 2,380. Y é igual a log de I. Log de I está aqui, ó. O I está aqui, são esses valores que foram transportados por meio de logaritmo para cá. Mesma coisa. 1,5 é 0,176, 2,9, 0,46, 4, 0,64, 6,7, 0,62, 10,1, 1,4. Acabei. Montei a minha curva agora, não mais curva linearizada. Aí o passo 3 é fazer a regressão linear de y em x. Eu tenho 5 pontos. Vejam, eu tenho 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 pontos. 5 pontos foram testados para fazer o teste. Então, x é igual a log de t, estava lá anteriormente, e y é igual a log de i, também estava lá. Eu tenho que somar. Somando x, que é o valorzinho, x é igual a log de t, somando x dá 8,714. Somando y dá 3,111. É o somatório dos valores que a gente acabou de encontrar. A média de x dá 1,74. A média de y dá 0,62. Para fazer o procedimento, então, o somatório é x menos x, dá x menos a média, vezes y menos a média de y, que dá 0,706. Somando x menos a média ao quadrado, vai dar 1,706.
1,16. Coeficiente angular é o N, que é o 0,7 dividido por 1,16. Logo, eu tenho um coeficiente angular de 0,609. O intercepto da equação, log de A, é igual a média de Y menos N vezes x, média de X, que é igual a 0,62 menos 0,6 vezes a média, que é 1,7, que vai me dar um resultado de menos 0,4. Logo, eu refiz a equação. O Azinho, portanto, vai ser igual a 10 elevado a menos 0,44, que é igual a 0,36. Esse é o nosso A. O passo 4 é ajustar a equação. Logo, I é igual ao Azinho, que é 0,363, vezes T elevado a 0,69, que são esses valores que nós encontramos aqui, ó, 0,69, que é esse valor aqui que nós encontramos, 0,36. Aplicando essa equação para qualquer tempo agora, e aí eu escolhi 90 minutos, é só substituir o t por 90. Então, I é igual a 0,36 vezes 90 minutos, que é o que eu escolhi, pode ter qualquer tempo, elevado a 0,609. Vai ser aproximadamente igual a 0,363 vezes 15,03, que dá uma infiltração acumulada de 5,46 centímetros em 90 minutos. Isso nos diz o seguinte: se chover por 90 minutos, nesse solo vai infiltrar acumuladamente 5,46 centímetros de água. É isso que a gente faz. Então, considerando a equação derivada em função do tempo para calcular a taxa de infiltração, tem-se as derivadas parciais, e eu consigo calcular a taxa de infiltração também para diferentes tempos agora. Para um TI de 90 minutos, sempre vou conseguir fazer, para qualquer tempo, a utilização do modelo de Kostyakov. Então, a equação de Kostyakov, embora seja mais utilizada, ela tem limitações. A taxa de infiltração vai tender a zero, e não existe isso, tá? Nunca vai zero infiltração, quando o tempo tender para o infinito. Então, a infiltração e a curva no tempo nunca vão se tocar. O que não é verdade, pois com o tempo, a taxa de infiltração ela fica constante, ela não fica zero, né? Então, ela tem essa limitação. Quais são os critérios de classificação para... Eu falei para vocês que quando a gente consegue modelar a infiltração, a gente acha a condutividade hidráulica, e a condutividade hidráulica ela pode ser utilizada para fazer avaliação de qualidade de solo. Então, quando nós temos valores, né, a gente pode encaixar aqui, ó, valores de condutividade hidráulica, a diferentes tipos de classificação. Muito alta, alta, média, baixa, muito baixa. E isso vai falar, evidentemente, sobre o manejo, sobre a textura, estrutura, qualidade de solo, e assim sucessivamente. Existem outros modelos, tá? Aqui eu vou pincelá-los, que é o modelo de Orton, falamos agora há pouco. Cadê vocês? Aqui o modelo de Orton, que é de 1940, e aí ele vai trabalhar a taxa no tempo, em milímetros, taxa de infiltração no tempo, milímetros por hora, vai ser igual a taxa inicial, que é F0 daqui, menos a taxa final, né, que é FC, que é o KS também, né? K, que é a constante de decaimento, que ao longo do tempo vai diminuindo, né? E E, que é o número de Euler, as pessoas, eu nunca me lembro como é que fala isso, mas é um número de Euler, que é 2,718, que é esse Ezinho aqui. Utilizando essa equação, eu posso modelar pelo modelo de Orton. Então, parâmetro, taxa inicial, taxa final, taxa de decaimento. Valores típicos, 50 a 200, 1 a 50, 0,5 a 5. Aplicando a equação, aí a taxa de infiltração acumulada, é a equação que a gente acabou de mostrar, exemplo do modelo dele, para um solo argiloso, né? F inicial, 60 milímetros por hora, FC, 8 milímetros por hora, K, 2 horas menos 1, calcule a taxa de infiltração. Para T, 0, 5 e 1 hora. Então, pegando a equação, ó, para T0, apliquei a equação, deu 60 milímetros. Para T, 0,5 horas, deu a mesma equação,
27,1 minutos. Ela já está pronta praticamente, né? A gente só aplica considerando os valores iniciais de um teste empírico, de um teste de campo que a gente fez. Para teste de 1 hora, a gente avaliou que vai infiltrar 15 milímetros por hora, né? E aí, quando o tempo é infinito, ela vai ser de 8 milímetros por hora. É a taxa básica de infiltração, que é a condutividade hidráulica que a gente fala, né? Um outro modelo que é o de Grain-Namt, que é essa equação aqui, ela é de 1911, ela já é um pouco mais complexa. Os parâmetros da equação aqui, ó. KS é a condutividade hidráulica do solo saturado, está aqui o KS. Potencial da frente de umedecimento, é a frente de molhamento, é o potencial na frente, ou do solo seco, se assim preferir. A umidade efetiva do solo. Para solos argilosos, a gente tem valores distintos, que a gente já entendeu, né? Que solos de diferentes texturas ou de diferentes qualidades têm curvas diferentes e potenciais matriciais também diferentes. Então, está aqui para diferentes classes de solo, trazendo um exemplo, né? O solo com a condutividade hidráulica do solo saturado de 13 milímetros por hora, o potencial matricial na frente de molhamento de 89 milímetros, o conteúdo de água efetivo, no início e no fim, né? Solo parcialmente úmido. Calcular a frente, calcular a taxa de infiltração quando o F for de 20 milímetros. Aí está aqui o passo 1, calcular a variação de umidade, ó. Delta E, perdão, variação de umidade é delta T. Delta teta, o nome dessa letrinha é teta. Então, teta final menos teta inicial, então dá 0,434 menos 0,20, que dá 0,234. Eu aplico a equação F, que é a equação dele, F é igual a KS, 1, está aqui os parâmetros. Passo 3, eu faço todas as multiplicações, de forma que eu vou chegar num resultado, considerando as multiplicações, de uma infiltração de 26 milímetros, de 26,5 milímetros por hora, quando F, a infiltração acumulada, for de 20 milímetros. O que isso quer dizer? Mesmo com 20 milímetros de chuva já acumulado, a taxa de infiltração é quase o dobro da condutividade hidráulica do solo saturado. Ou seja, o solo ainda não atingiu a sua capacidade máxima de infiltração. Ele pode ainda continuar absorvendo água. Esse é o modelo de Grain-Namt. Aí tem o modelo de Philip, tá? Que eu também não vou, só vou mostrar aqui rapidinho, que como é que ele é feito. Ele vai trabalhar com um parâmetro diferente, né? Ele trabalha com um parâmetro agora que a gente chama de sortividade, né? E aí, essa é a grande diferença em relação aos outros modelos. Esse termo, né, dessa equação não existe nos outros, que é a capacidade que o solo tem de absorver água por capilaridade. Então, o modelo do Philip, ele acaba trazendo essa variável diferente, né? E aí ela vai depender da umidade inicial e da textura, mas também decresce conforme a umidade. Se o solo já está úmido, né? Então, a infiltração também vai ser comprometida nisso. Um outro parâmetro do modelo de Philip é a transmissividade, que é o fluxo por gravidade em condição de saturada. Ou seja, a transmissão da água dentro do solo diminui se o solo já tiver água. E se tiver muita água, ela fica praticamente estagnada. Então, não tem como a água passar, né? Então, a transmissividade estaria relacionada a isso. Aqui tem algumas comparações que eu faço para vocês em relação aos modelos. O Orton, Grain-Namt, Philip Kostiakov, empírico, físico, semifísico e empírico. O que significa isso? Que eles são baseados em dados reais, não utilizam dados estatísticos de fato. Então, empírico é quando eu pego, de fato, ele aplicado considerando a realidade. Quando eu falo de físico ou de semifísico, eu estou trabalhando em relação a dados que podem ser estimados matematicamente ou estatisticamente. Então, tem aqui os parâmetros, tá? Fornece a condutividade. Qual é o principal uso? Kostiakov para projetos de irrigação. Quando vocês estiverem fazendo lá, ele é mais simples também, vocês viram. Então, como escolher? Se há dados de campo e o objetivo é prático, pode utilizar Kostiakov ou Orton, são suficientes. Se é preciso condutividade hidráulica do solo saturado, Grain-Namt. Em pesquisa de laboratório ou análise de sortividade, Philip. Para projetos de irrigação por suco, Kostiakov, e inclusive a norma brasileira, existem NBRs e Embrapa trabalhando sugestões dele, tá? Então, para fechamento, nenhuma planta absorve nutrientes na forma sólida. Todos devem e precisam estar dissolvidos para que as plantas possam absorver, crescer e se desenvolver. Por isso, o entendimento de dinâmica de água no solo é fundamental e depende da qualidade física do solo para que a vida no planeta se mantenha.
Dúvidas e contribuições no fórum. Água no Solo é isso, pessoal. Então, eu agradeço demais a atenção de vocês. Estou à disposição, me perdoem hoje pelo atraso. E muito obrigado. Qualquer dúvida, alguém quer falar alguma coisa, eu agradeço. Nossa aula se encerra aqui. Não, professor, foi tudo muito bom. Daniel aqui. Lembrei muito do meu projeto de pesquisa com a professora Michele. Tive várias memórias. Inclusive, aproveitando, Daniel, que você falou sobre isso, vocês têm que começar a pensar. Eu vou mandar uma mensagenzinha lá no grupo, mas à medida em que a gente vai se desenvolvendo, conversando ao longo das disciplinas, é importante que vocês comecem a elaborar, escolher pelo menos os temas de TCCs de vocês. Porque tem que fazer um TCC. Eu vi lá que é um artigo, né? Isso, é um TCC que a gente chama, é um TCC no formato de artigo. Então, não é uma coisa que você vai fazer 150 páginas, né? Mas é importante. E que bom que você lembrou da professora Michele. A professora Michele é uma profissional, assim, ó, ímpar, única, que eu, particularmente, tenho grande admiração. Lamentavelmente, ela não está no nosso programa, mas com fé em Deus vai dar certo dela entrar. Eu falei para ela que tava fazendo, ela falou, não, se apega no Dione lá, que eu não vou não. Ela é uma querida. Eu vou encerrar aqui a nossa gravação para a gente poder falar aleatoriamente, mas a gente concluiu a nossa aula de hoje. Eu vou parar a gravação. Pronto, parei a gravação. Aí, assim que o link ficar disponível, eu boto lá no Ava para a gente, que é para vocês também pegarem depois. Eu acredito, eu acho que eu deixei uma aula lá para vocês, deixa eu ver aqui, no Ava. Deixa eu ver, física do solo, tá aqui. Então, é importante que vocês comecem a pensar, pessoal, no que vocês querem fazer de TCC, começar, já tiveram aula, comigo não vão mais ter aula, vão ter aula agora com o Adriano, depois vão ter com a professora Eliane, já vão ter de novo com o professor Josimar, vão ter aula com a professora Jéssica, que é da área de matéria orgânica e da química do solo, que, meu Deus, a mulher é inteligente demais. Então, é importante que vocês comecem a conversar, buscar tema para poder escrever o artigo de vocês, entendeu? E publicar, é bom que a gente publica. Porque vocês têm que escolher orientador. Tá bom? Não, beleza então, professor. Então, tem um exercíciozinho para vocês aqui na nossa aula de água no solo. Fiquem atentos aí para fazer, qualquer coisa peçam ajuda, a gente está por aqui. E eu agradeço demais, desejo tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Não, tchau, tchau, obrigado. Eu tô lá botando com o exercício da aula 3. Pronto, qualquer coisa avisa. Então tá, tchau, tchau. Tchau. Valeu, professor. Tchau, Obrigado tchau. aí pelas aulas e pelas matérias. Valeu. Eu que agradeço. Valeu.